Os militares a todo momento ameaçam dar um golpe de Estado no país. Mas a verdade é que isso não passa de um blefe para manter a gente acuado, porque na prática eles já tomaram o poder e nessa semana recriaram um órgão de repressão da ditadura militar. E é esse o assunto de hoje do vídeo, mas antes eu preciso pedir para vocês uma ajuda. A gente quer retomar o nosso alcance aqui no canal e o crescimento orgânico que tínhamos antes. Mas para isso é preciso que você, que ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta aqui o vídeo e compartilhe para os seus amigos. E bora lá para o vídeo. Enquanto prestávamos atenção exclusiva nas performances dos ministros olavistas e do próprio presidente, os militares já tomavam na prática o poder de fato no governo. E vamos ilustrar aqui com alguns números para a gente entender melhor isso. 8 ministros hoje são militares. Além desses 8, 2 têm formação militar, ou seja, passaram pela alguma academia militar e depois foram para a carreira civil. Além disso, temos, obviamente, o presidente, que foi capitão do exército, e o vice-presidente, o general Mourão. Então, ao todo, nós temos no alto escalão 12 militares. Fora isso, o levantamento do TCU mostrou que tem mais de 6 mil militares ocupando cargos civis. E dentre esses 6 mil, na verdade mais do que 6 mil, 92% estão no poder executivo, ou seja, fazem parte de alguma forma do governo. Então isso quer dizer que os militares já estão no governo, eles já são governo, eles já tomaram o poder e sem colocar um tanque de guerra na rua. E o mais preocupante disso, a popularidade deles cresceu. Segundo a pesquisa do Datapoder 360, subiu de 37% a 43% a aprovação dos militares no poder. Ou seja, a pergunta era sobre se era importante, se era bom para o país que os militares estivessem envolvidos na política e estivessem envolvidos no governo. E aí a pergunta que a gente se faz é, como isso é possível? Diante de todo esse caos, né, na economia, com a pandemia, toda essa perca de popularidade do Bolsonaro, como os militares estão aumentando a sua popularidade? Entender isso é simples. É a tática que a gente já explicou aqui de criar uma imagem de um governo dividido, de um governo rachado, onde as mazelas ficam na conta da dita ala ideológica olavista e os militares eles se vendem como os racionais que estão tentando fazer as coisas acontecerem. Desse modo, o povo não percebe que as atrocidades estão sendo promovidas pelos próprios militares. Não é preciso ir longe para ilustrar isso. Quem gerencia a crise da pandemia é o general Braga Neto. E a gente está vendo que o governo federal tem errado do início ao fim nesse combate à pandemia. Né? Sendo que a conta disso vai na conta só do Bolsonaro, porque ele é o bobalhão que aparece para falar besteira, para fazer besteira. Então se concentra tudo nele ou nos olavistas. E os militares vão passando batido diante de todo esse cenário. Então fica claro que já estamos sob a égide de um governo militar. E o Bolsonaro é só o bobalhão que serve para mobilizar aquela ala mais radical, mais ideológica, que tem a sua serventia, que tem a sua instrumentalização pelos militares. Mas o governo já é deles. Mas os militares querem mais. Diante de uma crise econômica onde os explorados tendem a se revoltar, no caso a classe trabalhadora, é fundamental para a classe dominante de um país de capitalismo periférico como o Brasil, que garante as taxas de lucro da burguesia através da superexploração do trabalho, que haja um controle da classe trabalhadora e uma neutralização da reação desta através de um fechamento de regime. E é por isso que a gente vê na nossa história marcada, né, por golpes e regimes autoritários justamente por causa disso. Em momentos de crise é fundamental encolher, fechar o regime e manter um pulso firme, né, diante dessa classe explorada. Muitas já são as ações que indicam, né, um caminho de fechamento do regime. Sem muito alarde, não vai haver uma grande ruptura, mas são medidas que buscam isso. Mas eu quero me ater ao que aconteceu essa semana. Vocês devem estar cientes do tal dossiê que continha informações de professores e policiais antifascistas. Dossiê que foi feito dentro de uma secretaria do governo. E ela vazou, gerou toda uma polêmica, uma discussão, uma pressão enorme, e o diretor responsável por esse dossiê foi demitido nesta segunda-feira, né, o coronel Gilson Libório. E só para a gente entender um pouquinho o absurdo desse dossiê, não havia nenhuma denúncia, nenhum crime a ser apurado. E praticamente o que foi feito foi a abertura de um inquérito, né, para apurar e monitorar essas pessoas simplesmente porque eram pessoas consideradas uma ameaça ao governo.
é claramente uma prática de estado de exceção, porque foi uma investigação, um monitoramento à margem da lei. A lei não permite esse procedimento que foi feito, e foi feito dentro de uma secretaria do governo. E por isso que quando foi vazado, gerou toda essa polêmica que culminou na demissão do diretor, o coronel que eu mencionei, nessa segunda-feira. Porém, 2 dias depois, o Bolsonaro anuncia a criação de uma unidade na ABIN, cujo nome é Centro de Informação Nacional, e eu vou ler aqui para vocês os objetivos escritos oficialmente pelo governo dessa unidade. Planejar e executar atividades de inteligência destinadas ao enfrentamento de ameaças à segurança nacional e à estabilidade do Estado e da sociedade. E implementar a produção de inteligência corrente e a coleta estruturada de dados. Ou seja, ele está oficializando a atividade que deu origem ao tal dossiê. Porque através desse órgão ele autoriza o monitoramento e investigação de qualquer pessoa que o órgão julgar ser uma ameaça à estabilidade do Estado. E ora, qualquer opositor, real opositor ao governo, é uma ameaça à estabilidade, óbvio. Então, na prática, a gente pode falar com tranquilidade que ele está recriando o SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, órgão de espionagem da ditadura militar, que foi responsável por diversas cassações, prisões, mortes e torturas durante a ditadura militar. E isso é muito grave.